Porque quais são as chances de todos fazerem exatamente o que você acha que devem fazer da maneira certa todos os dias? Zero. Quais são as chances das pessoas que você ama fazerem o que você quer que elas façam da maneira que você quer todos os dias? Zero. Quais são as chances de você fazer a coisa certa sempre, mesmo que seja talentoso e disciplinado? Zero. Então, sua felicidade nunca vai durar enquanto houver expectativa por trás dela. Queria perguntar primeiro qual a diferença entre alguém que é financeiramente rico e alguém que é financeiramente pobre. Qual a diferença? Existem várias diferenças, mas eu diria que a primeira é que alguém que é financeiramente rico é um proprietário, não um consumidor. Ele também é um consumidor. Mas quando alguém é pobre, ele é um consumidor. Tudo que ela faz é pegar... Eu sempre digo para as pessoas que todos nós somos operadores financeiros. Elas dizem, não sou um operador financeiro. Sim, você troca tempo por dinheiro. E essa é a pior troca que pode fazer em sua vida. Alguém que é rico fez do dinheiro seu escravo, não é mais escravo do dinheiro. Então a primeira coisa a fazer é descobrir uma maneira de se tornar um proprietário, e a maneira de fazer isso da maneira mais simples, até ensinei no meu primeiro livro. É preciso decidir uma porcentagem de dinheiro que você vai manter para sempre. Você não vai dar a ele para Kate Spade, para Ferrari ou para qualquer outra pessoa. Você também pode fazer isso, mas existe uma porcentagem dessa renda que nunca pode ser tocada, vai crescer, se acumular e proporcionar renda para o resto da sua vida. Agora, quando eu estava crescendo, o objetivo de todos era ficar rico o suficiente para não trabalhar. Agora todos os meus amigos são 15 e 18 anos mais velhos que eu, pessoas como Steven Wynn, que construiu a maior parte de Las Vegas, ele tem 74 anos. Warren Buffett tem 85 anos, Peter Guber, um dos meus amigos mais queridos, dono do Golden State Warriors, do LA Dodgers, somos parceiros em Los Angeles. Ele é um cara brilhante, tem 74 anos, todos eles estão trabalhando mais do que nunca e não precisam trabalhar, então a meta é ganhar dinheiro suficiente para não ter que trabalhar e então fazer o que ama e dedicar seu tempo e energia a isso, mas você precisa tomar essa decisão. A primeira e mais importante decisão é: vou me tornar proprietário de uma empresa americana. Você não quer ter um celular da Apple e não ser proprietário da Apple. E você não quer ser proprietário apenas da Apple, porque qualquer empresa pode ter altos e baixos. Você quer possuir o índice. Você quer ter uma variedade com diversificação suficiente. E eu já ensinei pessoas que me disseram que não tinham dinheiro, que não conseguiam economizar nada, sabe? É muito fácil quando se ganha impulso. Existe um projeto de pesquisa que fiz com um senhor que foi indicado para o Prêmio Nobel de Finanças Comportamentais. E o que ele fez foi dizer que se você conseguir... O ideal é que você economize 15%. Mas se conseguir economizar até 3%, porque qualquer pessoa pode fazer isso, eles pegaram um grupo de trabalhadores e operários do meio oeste e disseram, vamos forçar eles a economizar 3%. Mas todo mundo pode fazer dieta amanhã, todo mundo pode economizar dinheiro amanhã, não é? Então sua ferramenta tudo bem, você não vai economizar hoje, você vai economizar amanhã. Bom, vamos fazer os 3,5%, mas depois você vai até o seu chefe e fala, da próxima vez que eu receber um aumento, os primeiros 5% vão para minha conta poupança, para minha conta de investimento. Então toda vez que receber um aumento você fará isso. Bem, em 14 anos a pessoa média estava economizando 15% e os 40% mais ricos estavam economizando 20%. Agora eu vou explicar. Quando você e eu estávamos juntos antes, quando tento explicar a capitalização para as pessoas, todos entendem intelectualmente. Mas quando pergunto para as pessoas mais ricas do mundo o que a maioria dos investidores não está fazendo, todos eles dizem que não estão aproveitando o poder da capitalização. Se você estiver em uma situação em que, por exemplo, vamos pegar o seu... Você tem $100 mil que economizou, você tem 35 anos de idade. Você coloca esse dinheiro no mercado e simplesmente deixa ele lá. Se você deixar ele no mercado com apenas 1% em taxas na aposentadoria, 35 anos depois você vai ter 762 mil desses $100 mil e nunca acrescentou um centavo. Uau! Mas se você pagar 3% em taxas, que é a média que as pessoas pagam, quando perguntam elas nunca sabem, mas dizem que é 1%, porque quando você ouve falar em taxas, digamos, uma taxa de fundo mútuo, você sempre ouve 1%. Esse é o índice de despesas, existem outras 17 taxas. 1% é a média, mas se você pagar 2 ou 3% e o fundo mútuo médio é de 3,12%, parece que não é nada, é 1 ou 2%. Mas cada 1% que você paga mais devido à composição, significa que você perde uma década de renda. Então a pessoa que paga 1% tem 762 mil, a pessoa que pagou 3% tem 452 mil e possui as mesmas ações. São apenas taxas. E enquanto combinamos nossos juros, também combinamos as taxas. Então se você puder economizar 3% e aumentar para 5%, 10%, 15%, ou começar com 10% ou 15% e eventualmente chegar a 20%, o melhor exemplo que posso dar aos espectadores é o de um senhor que trabalhava na UPS e que literalmente nunca ganhou mais de $14 mil por ano. Vocês ouvem falar dele no livro. E quando se aposentou tinha $70 milhões. Ele doou $35 milhões enquanto estava vivo, e o motivo foi o seguinte: um amigo dele chamou ele de lado e disse, olha, eu vou te deixar rico. Ele disse, eu nunca vou ser rico, eu ganho $14 mil por ano.
Ele disse, eu vou te deixar rico, e vou fazer isso adicionando um imposto de 20% ao seu negócio. E então ele disse, eu ganho $14 mil por ano, eu não posso viver com 20% a menos. E o amigo dele respondeu, se o IRS dissesse para pagar 20% de imposto, você gritaria, mas pagaria. Mas nós vamos pagar para você e esses 20% compostos geraram $70 milhões. Então, para as pessoas que estão em casa nesse momento, quanto mais cedo começarem, melhor vai ser, porque os juros compostos fazem isso. Eu tenho um exemplo no livro de um cara que começa aos 19 anos. Ele separa $300 por mês. Ele parou com 27 anos, ele fez isso durante 8 anos, ele só investiu. Acho que foi $35 mil, mas vai se tornar $1 milhão se ele estiver no mercado, quando ele completar 65 anos. E ele parou aos 28. Ele tem um melhor amigo que começou aos 28 anos, investiu a vida inteira, investiu $180 mil. E no final tinha menos dinheiro. Quanto mais cedo você começar, melhor vai ser para você. Então, tem uma maneira de ser financeiramente independente, apenas dizendo vou ganhar mais todo ano em vez de vou investir todo Essa ano? é uma boa possível pergunta. fazer isso sem investir ou é preciso investir? E quando você diz colocar no mercado, você diz colocar em fundos de índice? Bom, no livro eu ou... explico que precisa ter diversificação, sabe? Certo, não coloca o dinheiro em qualquer lugar e Não, larga o que a lá, maioria né? das pessoas faz é ir para um fundo mútuo, e isso parece ilógico, né? A pessoa fala, não sou boa nisso, essa não é minha habilidade, então você vai para um profissional que administra um fundo mútuo, e o que ele faz é calcular uma série de investimentos a serem feitos, colocam isso no fundo e fazem isso para você, e você pensa, nossa, eles são mais espertos do que eu. Você supõe isso, mas a verdade é que eles cobram tanto que, mesmo que tivesse uma vantagem, acabariam perdendo ela. Eu entrevistei o David Sensen, que é o diretor de investimentos da Yale, e Yale levou 200 anos para conseguir $1 bilhão com economias. Ele transformou isso em $25 bilhões em 2 décadas. Isso foi inédito. Ele foi o maior investidor institucional de todos os tempos. Uma das coisas que ele me disse foi: Tony, você precisa entender uma coisa, você nunca vai ganhar seu caminho para a riqueza. Quantas pessoas você já viu, famosos, atores, atletas? Esses dias mesmo, 50 Cent acabou de falir, você viu, né? Ele ganhou $100 milhões só com a Vitamin Water. Sabe, ele conseguiu $500 milhão e está falido, completamente falido. Absurdo. Mike Tyson ganhou $500 milhão e faliu. Você pode entender um pouco sobre... 78% dos jogadores da NFL vão à falência, né? 2 anos Isso depois mesmo. da aposentadoria. E a vida útil média de um jogador da NFL é de 3 anos e meio. eu sei. Eles trabalham a vida inteira, passam por lesões difíceis e não investem. Então, a resposta é... Você pode fazer fortuna. Elton John só não foi à falência porque as regras na Inglaterra são diferentes, mas ele teve problemas. Quem eu acabei de ver outro dia qual é o nome dele, dos Piratas do Caribe? Johnny Depp. Johnny Depp está indo à falência nesse exato Sério? momento. Ele faz 20, 30 milhões por Sim, Johnny filme? Depp valia $70 milhões, Que? 3/4 de $1 bilhão. Ele está à beira da falência no momento, ele não consegue pagar suas contas. Ele estava gastando $30 mil por mês só em vinho. Oh, meu Deus. Ele gastou $3 milhões para pegar o corpo do Hunter Thompson, cremá-lo, colocar a poeira em um canhão gigante e atirar essa poeira no espaço. $3 milhões. Já pensou nisso? Não importa quanto dinheiro você ganhou, você sempre pode se livrar ou perder ele. Claro. Compre uma ilha em vez de ele sumir. Exato, pois Então, o que eu mostro para as pessoas é que é possível ter uma vida confortável sem ter que trabalhar. Se você tem uma empresa, e presumo que muitos dos seus ouvintes sejam empresários ou estejam começando a trabalhar, sim. não importa o quão bom você seja, pense nisso. A regra universal que os idiotas das finanças conhecem, a diversificação, é o único almoço grátis, é preciso diversificar. Porque se você colocar todos os ovos em uma cesta, não importa o quão boa a cesta seja, um dia o mercado imobiliário, de ações, o de títulos, os colecionáveis, seja lá qual for seu investimento, o Ray Dalio me mostrou que estatisticamente ele cairá de 50% a 70% em um dia. Se você estiver numa fase mais avançada da vida e isso acontecer, é o fim. Então é preciso diversificar, e a maioria das pessoas conhecem o setor imobiliário e compram, ou conhecem as ações e compram, ou cresceram com os pais fazendo isso. É a coisa errada a fazer. Tem que diversificar para que você possa realmente ter sucesso. É por isso que quando você tem uma empresa, se colocar todo o seu dinheiro na empresa, que é o que a maioria das pessoas faz naturalmente, todos os ovos na mesma cesta... Muito arriscada. Existem várias coisas que podem acontecer. Muito Digamos perigoso. que você tenha passado 20 anos e tenha descoberto como fazer o mapa perfeito, e você se lembra que a Garmin lançou uma coisa chamada TomTom. Eu não sei se você vai se lembrar, você colocava isso no seu... Claro que sim. Não sei se tem idade para lembrar disso. O painel Custava $100 e foi um sucesso. Tava ganhando 100 milhões ou algo assim, né? 6 meses depois, o que aconteceu? O iPhone Isso foi mesmo. lançado com o Google Esses Maps. pequenos bastardos, desculpe meu francês, saíram com isso, colocaram o Google Maps, colocaram seu próprio mapa e custou quanto? 0. O que você vai fazer com seu negócio quando alguém pegar seu produto e oferecê-lo de graça? Por isso eu digo às pessoas, quando a concorrência acontece, a tecnologia acontece, o que você deve fazer é ter um segundo negócio
Sem peças móveis, sem pessoas, sem tempo. Talvez você precise de 2 ou 3 dias por ano, por 2 ou 3 horas, depois de ler o livro, você vai colocar ele em prática e avaliar 3 vezes por ano. Isso aí. Continue com a sua vida. Agora, se houver algum problema na sua empresa, você está financeiramente preparado. Na minha vida, tenho 31 empresas agora. O que temos? 1.200 funcionários, 7 setores diferentes, fazemos 5 bilhões de dólares em vendas. Quero dizer, isso costumava ser eu. E meu negócio de seminários, e ele cresceu geometricamente, sabe? Mas com todas essas peças em movimento, a única maneira de eu ter sucesso é porque peguei cada um desses negócios e diversifiquei meus ativos de modo que, quando as coisas ficavam difíceis, eu ainda tinha recursos econômicos suficientes para cuidar de mim mesmo e manter o negócio funcionando. Todo mundo precisa criar uma máquina de dinheiro que funcione enquanto você dorme e não tenha coisas mudando o tempo todo. É isso. Você tem uma tirinha ótima no livro em que uma criança pergunta ao pai, tipo, como você investe seu dinheiro, como funciona o mercado de ações, esse tipo de coisa. Ele diz, você bota o dinheiro no auge e ele começa a cair, você começa a perder dinheiro, então você fica com medo, pega ele de volta, então alguém mais esperto ganha a grana toda. Isso. E como é que a gente... E eu já fiz isso, na real. Eu coloquei minha grana num lugar, com o preço alto, ele caiu, eu pensei, acabei de perder um monte de dinheiro, eu vou retirar. E depois coloco o dinheiro de novo e penso, o que é que eu tô fazendo? Então, como a gente pode investir sem medo e do tipo, ele tá caindo, eu preciso tirar, vou cronometrar, como é que a gente faz Ótima isso? pergunta. Escrevi o livro por isso. Eu sempre digo às pessoas que se você ler apenas o 2º capítulo do livro e nada mais, isso vai mudar a sua vida. Você pode fazer isso com vários capítulos. Mas esse é realmente para ensinar as pessoas que o inverno tá chegando. Todos sabemos que o inverno tá chegando, mas podemos usar essa frase? Que o inverno é a melhor época do ano. Eu sei que isso é contraintuitivo e eu não estou me referindo a ser um pensador positivo, eu estou me referindo a fatos, sabe? Então no livro apresento 10 fatos, vou falar sobre alguns deles agora. O primeiro fato que apresento para as pessoas é por que elas não investem. Elas têm medo de fracassar, certo? Você é um millennial, certo? Você cresceu e testemunhou 2008 quando ainda era relativamente jovem. Quantos anos tem agora? 33. Certo, então você tinha o quê? 27 anos? 2008 é 27, Sim, 27, por aí. 28. Então você é um jovem e está vendo o mundo derreter na sua frente. Para a maioria dos milênios, essas são a primeira geração desde a geração que passou pela depressão que não está investindo na proporção necessária para sequer poder chegar perto. E tem mais dívida que todo mundo, né? Eles têm mais dívidas universitárias do que todo mundo, é completamente verdade. Eu tenho um amigo que tem $400 mil de dívida. Uou. Dentista. Bom, o presidente Obama acabou de pagar sua dívida enquanto ainda era presidente. Sério? Juro Não. por Deus. É impressionante, Deus. ele tinha várias bolsas de estudo, mas a última parte levou todo esse tempo para ser pago. O que eu digo para eles é, olha, pagar a dívida não é suficiente, você precisa se tornar um proprietário, sempre estará nessa situação, então pague a dívida, mas se torne um proprietário. Entre no jogo e aprenda as regras desse jogo. Já tem aquele ditado que diz que quando uma pessoa com experiência encontra uma pessoa com dinheiro, a pessoa com dinheiro acaba ficando com a experiência, e a pessoa com experiência acaba ficando com seu dinheiro, certo? Então eu ensino as regras do jogo para que as pessoas não sejam enganadas, mas o mais importante é, o inverno tá chegando, mas as pessoas reagem. Vejamos no ano passado, em janeiro de 2016, tivemos a pior abertura do mercado de ações da história, a pior, acho que foram uns 10 dias por aí. Houve uma queda de 2,3 trilhões de dólares, como um T. Que loucura. Todo mundo tá pirando e pensando, o mercado em baixa chegou, o mercado acabou, o crash começou. Acho que o mercado caiu 800 pontos em um dia e nesse dia as pessoas mais ricas do mundo estavam em Davos, na Suíça, para a grande conferência que realizavam todos os anos. E a MSNBC foi até lá e todo mundo tava pirando e perguntando, o que vamos fazer? Vamos perguntar ao Ray Dalio. Agora, seus ouvintes podem não saber, talvez, quem seja Ray Dalio. Se você não tá no mercado financeiro, provavelmente nunca ouviu falar dele, ele fez mais que o Warren Buffett. Você tinha que ter um patrimônio líquido de 5 bilhões de dólares e 100 milhões de dólares para dar a ele, ou ele nem falaria com você há 10 anos atrás. Agora ele não dá a mínima para quanto dinheiro você tem, sabe? Mas eles vão e colocam o Dalio na televisão, na CNBC, ele é o rei. O que devemos fazer? E ele diz, não precisam entrar em pânico. As correções acontecem o tempo todo, mas precisam aprender uma estratégia para não subir e descer junto com o mercado. Eu gastei 15 anos da minha vida para aperfeiçoar essa estratégia, todo o meu dinheiro está baseado nesse plano. Se chama All Seasons, eu nunca revelei ele antes, mas eu dei pro Tony Robbins, ele extraiu de mim, o livro é dele, então vocês deveriam ler o livro dele. Isso ele falou em rede nacional de televisão no dia em que os mercados despencaram. E para você ter uma ideia, nesse dia, era início de fevereiro, acho que ele deu no dia 9, o mercado estava caindo 9% nas primeiras 5 semanas do ano. A estratégia que ele me deu, que rendia dinheiro 85% do tempo nos últimos 75 anos. O retorno médio foi de 10%, um pouco menos, e a perda média de 15% de perda foi de 1,6%. Então se você fosse para Las Vegas e pudesse
Passar 85% do tempo ganhando dinheiro e quando fizesse dinheiro fosse 10% e perdesse 1,6%, podia fazer para sempre. Seu plano ganhou 2% enquanto o mercado caiu 9%, diferença de 11%. Não estou sugerindo usar essa estratégia sempre, existem muitas, a dele é mais suave, com menos riscos. Mas o que ele fez foi resultados com isso, e logo depois eu entrevistei o presidente do Banco Central, Alan Greenspan. Ele foi o chefe da nossa economia, o homem mais poderoso do setor financeiro por 19 anos, estava à frente de 4 presidentes. Estive com o presidente Clinton na semana passada. Eu entrevistei ele por 2 ou 3 horas fora do palco, 2 horas na frente, perguntei a ele logo no início o seguinte: olha, se você pudesse entrar no Banco Central hoje, o que você faria? Ele olhou para mim, como eu disse, se inclinou para frente e disse: eu pediria demissão. Eu disse: oh meu Deus, preciso escrever um livro que liberte as pessoas disso. Todo mundo tem medo do crash, então aqui tá 2 coisas que você precisa saber. Correção versus crash. Toda vez que o mercado cai de sua máxima em 10% ou mais, até 20%, isso é chamado de correção, certo? Se ele cair 20% ou mais, até tipo 80%, como foi na Grande Depressão, isso é chamado de crash ou bear market. Então, com que frequência ocorre uma correção? Com que frequência temos que nos preparar para ela? Desde 1900, temos tido uma correção, em média, todos os anos, há 116 anos. Então, de quanto em quanto tempo chega o inverno? Provavelmente esse ano. Todo Com que ano. frequência o inverno chega? Você não ficaria surpreso se houvessem tempestades e chuvas. Agora, alguns invernos são longos, outros são curtos, alguns são rigorosos, outros leves. Não entrei em pânico quando isso aconteceu no ano passado, não entro em pânico sempre que isso acontece, porque eu sei que é para ser assim. Quanto tempo dura? Em média, 56 dias, ou seja, pouco menos de 2 meses. Qual é a queda média durante esse período? 14% nos últimos 30 anos, 13,5% nos últimos 100 anos, por isso uso a mais recente. 14% chama sua atenção, você sente um pouco de medo, mas aqui está o que você precisa saber. 80% de todas as correções nunca se tornaram o mercado em baixa. 80%. E todo esse medo, o que as pessoas fazem é o que você fez, elas veem isso, se assustam, perdem dinheiro, dizem, vou dar o fora daqui, e saem. O mercado de ações nunca tirou um centavo de ninguém, somente você pode tirar isso de você. Você vendeu. É por isso que você perdeu. Se você olhar para trás e perguntar como foi em 2008, lembro perfeitamente de estar com meus Platinum Partners e dizer, vocês estão vendo essas ações de $80? Isso foi há 6 meses antes do crash. Levei eles para Dubai e disse, essas ações vão cair para $8 e algumas vão cair para $1. Eu disse o que fazer e eles conseguiram.